Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 20 anos do primeiro livro-reportagem de divulgação científica para o trabalho de conclusão do curso de jornalismo. O autor foi então o aluno Marcel Stefano. Vamos receber também o professor e coordenador do curso de Educação Física, Wagner Marcelino. Ele vai falar sobre a prática de exercícios físicos durante o inverno. Está no ar o Niso Comunidade. Nesse bloco estamos recebendo o professor Wagner Marcelino, ele que é coordenador do curso de Educação Física da Uniso, e vai nos falar sobre a prática de exercícios durante o inverno. Professor Wagner, muito obrigado pela sua presença. O senhor já esteve conosco aqui em outros programas, mas sempre é bom a gente relembrar a formação do professor, sua experiência profissional, sua titulação acadêmica. Gostaria que o senhor falasse a respeito da sua formação. O senhor fez o curso de Educação Física onde e quando? Primeiro, quero agradecer mais uma vez o convite, por estar aqui, sempre é um prazer. Eu sou graduado pela PUC Campinas, e após a minha graduação eu realizei um mestrado e doutorado na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Tanto mestrado como doutorado eu fiz o meu trabalho de pesquisa com idosos, trabalhei com envelhecimento e atividade física, e eu estou no ensino superior desde 2001, e aqui na Uniso eu estou aqui desde 2010. Hoje o senhor é coordenador do curso de Educação Física da Uniso. Isso, a gente está aqui coordenando os cursos de bacharelado e licenciatura, desde 2016. Vamos até comentar sobre isso, lembrando que a Uniso então tem um curso de Educação Física que é dividido em duas partes, bacharelado e licenciatura. A licenciatura é mais curta, o bacharelado é mais longo. Qual é a diferença para quem de repente quer ser professor de Educação Física no estado, numa escola, enfim, dar aula para crianças, adolescentes? E o outro profissional de Educação Física que quer ser um personal, ele quer trabalhar numa academia. Qual é a diferença entre bacharelado e licenciatura em Educação Física? São duas diferenças importantes, A primeira é o tempo mínimo de integralização, que é a conclusão do curso, E a segunda diz respeito à área de atuação. A licenciatura, ela tem um tempo mínimo de integralização, que são 6 semestres, então que equivale a 3 anos. O bacharelado, ele tem um tempo mínimo de integralização de 8 semestres, o que equivale a 4 anos. Com relação às possibilidades de atuação, a licenciatura, ela leva exclusivamente o formado para atuar na área escolar, E aí ele pode estar atuando em qualquer nível de ensino básico, Em escolas públicas, comunitárias ou privadas. Já o bacharel, ele tem uma amplitude maior de atuação, então ele pode atuar desde centros esportivos, academias, até clubes, entidades esportivas com esporte de alto nível. Isso é a diferença de formação. Ele pode começar, por exemplo, imaginando que ele vai fazer a licenciatura, ou seja, em 3 anos ele parece um concurso, ou dá aula esporádica, eventual, como ele é chamado, o professor de Educação Física, e de repente ele quer continuar o curso. Ele consegue agregar em 1 ano só ele terminar o bacharelado? Sim, é possível. Acontece muitas vezes isso? Acontece muito, e assim, as instituições de ensino superior, eles formatam essa possibilidade mesmo para o estudante, Então, normalmente, no nosso caso aqui, em especial aqui na Uniso, nós temos o curso de bacharelado com 8 semestres, que são 4 anos, e ao final do curso, caso ele deseja realizar o curso de licenciatura, ele vai fazer um tempo aí de 6 meses, de 1 semestre. Então ele teria, em 9 semestres, ele teria as 2 habilitações, no nosso atual projeto político-pedagógico de curso. A licenciatura, ele ainda terá que fazer mais 2 semestres, que seria 1 ano. Então, o que acontece? Hoje, o nosso estudante de bacharel, ele pode ter as 2 habilitações em 9 semestres, que são 4 anos e meio, e o nosso estudante de licenciatura, ele pode ter as 2 habilitações em 4 anos, que seriam 8 semestres, seriam 6 semestres da licenciatura, mais 2 do bacharelado. Agora, com a chegada do inverno, professor, muitas vezes a gente acaba
quase todo mundo aí, que não tem o hábito cotidiano da prática da educação física, diminuir mais ainda essas atividades, porque a preguiça de acordar cedo, sair debaixo da coberta, e eventualmente nós vamos até tratar nesse programa também, discutindo com relação à alimentação, que muda no inverno para muita gente. As baixas temperaturas começam a diminuir e as academias e parques de fato esvaziam para aquele que não é o praticante do cotidiano. Por outro lado, aquele que não tem a prática da educação física, começar uma atividade no inverno também é saudável? Então vamos lá. Pela primeira situação, é natural que o fluxo de pessoas, né, nas academias, né, ou na realização das atividades físicas no inverno diminua um pouco, né? Até pela questão, como você citou aí, né, de temperatura ambiente, né? É um período de férias também, né? A gente tem que entender que o inverno começa no período de férias escolares, então assim, os pais, as mães também mudam toda a rotina com as crianças nas escolas, então tem todos esses pontos que devem ser considerados, né? Agora, é importante também, assim, que no inverno é onde, quando você se insere no programa de atividade física, é onde você tem maior gasto de energia. No inverno nós gastamos mais calorias, né? Então, assim, ao iniciar um programa de atividade física no inverno, você tem essa situação favorável, que você vai ter maior gasto de calorias. Agora, também é importante entender a situação que, da mesma maneira como você tem maior gasto de calorias, você tem maior vontade de comer, seu apetite aumenta. Então, o equilíbrio entre o consumo e a reposição de calorias, ela deve ser bastante ponderada nesse aspecto, né? No inverno também a gente tem que considerar o seguinte, que normalmente as pessoas precisam aquecer mais tempo e alongar mais também. Tá? Por quê? Porque a nossa temperatura ambiente de corpo, ela está numa condição diferente de um processo de outono, verão ou primavera. Então eu preciso ter a consciência de prolongar o meu tempo de aquecimento e principalmente fazer o meu alongamento. Tanto antes como depois, porque também, Fernando, tem um mito aí de que eu não posso alongar a minha musculatura depois de fazer um treinamento forte, um treinamento intenso. Isso, cientificamente, academicamente, não há nada comprovado, tá? Quanto mais estímulos, né, elásticos, musculares você tiver, para nós é melhor. Agora, essa prática de educação física, professor, do cotidiano, do exercício, não da educação física, do exercício físico, ele pode começar com a caminhada, com a corrida, ou ele precisa obrigatoriamente de um professor, de um orientador, para de repente adequar o seu perfil para a atividade que vai fazer. De repente não adianta ele sair correndo igual louco aí para aproveitar que agora estou de férias, então eu já ponho um agasalho, ponho um tênis e saio fazendo uma atividade. É também do mesmo jeito que a gente sempre ouve, procura um médico antes da prática de uma atividade física mais intensa. Um professor de educação física, um personal, ele é realmente indicado numa situação dessa? Com certeza. A necessidade de ter um profissional de educação física na orientação ou prescrição, também isso é importante dizer, né? É importante que as pessoas entendam o sentido da orientação e da prescrição, né? Eu posso orientar uma pessoa a realizar atividade física e tutoriar essa pessoa até à distância, que isso hoje muito acontece, né? Montando planilhas de treinamento, tendo um diálogo até pelos canais de comunicações aí mais acessíveis que nós temos. Enfim, eu posso fazer esse trabalho de orientação, né? E o trabalho de acompanhamento, ele é fundamental porque o profissional de educação física em loco, com a pessoa, com um grupo de pessoas, ele transmite segurança àquele que está se exercitando, principalmente no processo de início, né? Então, quando a pessoa está iniciando a atividade física, é importante que haja um monitoramento, um acompanhamento. Então, nas academias, onde a pessoa vai procurar se exercitar, nos clubes, nos centros esportivos, é importante que ela compreenda a necessidade de ter um profissional de educação física ao lado dela, pelo menos aí num período aí que eu posso dizer de 4 a 8 semanas, tá? Para a pessoa se ambientar um aparelho, enfim, o fator primordial seria a segurança, era ter segurança daquilo que está fazendo.
E a vestimenta, a roupa também, ela muda agora, por exemplo, nessa prática da atividade física no inverno? Ou seja, eu coloco mais roupa, tem uma roupa mais adequada, existe alguma tecnologia hoje que ela inibe o frio, mas também não vai ficar um agasalho pesado para começar a fazer uma atividade física? Isso é legal que você está citando, é a questão do vestuário, né? Normalmente as pessoas quando vão fazer atividade física ao ar livre saem com muitas roupas, né? Com muito agasalho, né? É claro, você tem que se proteger daquela temperatura não agradável para muitos, né? Uma temperatura mais baixa, mas o que é interessante é você não aumentar o volume de peças. Então, normalmente as pessoas colocam 2, 3, até 4 peças, né? E isso faz com que o seu corpo ele mantenha uma alta temperatura e aí dá um contraste, temperatura muito quente com ambiente frio. Então, pode gerar algumas situações não muito agradáveis para a pessoa. Principalmente, Fernando, para quem tem problemas de sistema respiratório, rinite, né? Então, assim, porque o ar gerado que ela vai ingerir, normalmente isso pode acentuar esses problemas respiratórios. Então, o ideal seria o quê? É você manter um agasalho, né? Você falou da qualidade da tecnologia, né? Hoje existem muitas peças aí disponíveis, muitas possibilidades, né, disponíveis. O que a gente recomenda? Evitar lã, né? Que é onde a temperatura eleva mais ainda e o processo acelera o desconforto depois. Agora, por exemplo, essa tecnologia é de fácil acesso, tem um custo razoável, professor, você consegue em lojas especializadas encontrar, até o vendedor consegue indicar uma roupa, de repente, para a prática da atividade física ao ar livre? Até uma natação, por exemplo, de repente existe alguma roupa para se praticar natação, tá, agora no inverno? Sim, existem os macacões, né, dry fit, né, que são utilizados até no verão, no outono e na primavera. Porque esses materiais que eles realizam assim, eles proporcionam menos atrito na água, né? Então você falou da natação, muitos nadadores profissionais hoje utilizam, né? Anteriormente a gente viu o nadador de sunga e touca, depois mudou para uma bermuda, né? E hoje já está usando os macacões mais especiais. A acessibilidade a esses materiais, eles possuem diversas categorias de acessibilidade, né? Evidentemente, um material com muita qualidade, com boa qualidade, ele vai gerar um custo maior, né? Agora, existem também possibilidades de materiais eficientes com um preço mais acessível também. Qualquer loja hoje de material esportivo, de revenda e de acessórios esportivos, eles fornecem esses itens. Agora, com relação a outro tema, mas que foi a sua discussão do seu mestrado e doutorado, que é envelhecimento e atividade física. Existe uma idade para começar a prática da atividade física com maior intensidade? De repente a pessoa fala, olha, agora que eu me aposentei, estou com 60 anos, eu vou começar a fazer uma atividade física, coisa que eu nunca fiz. Também vou sair correndo igual doido, porque agora eu tenho tempo, agora eu vou fazer. Tá? Existe também uma mecânica disso, a forma gradual de se fazer. Qual é o esporte mais indicado, a prática esportiva mais indicada para quem vai começar na terceira idade? Então, com relação ao fator idade, não há um receituário para isso. Então, assim, começa a partir dos 40, começa a partir dos 50, ou a partir dos 20, dos 30. Vários estudos indicam que a inserção da pessoa no processo de atividade física, independente do fator idade cronológica, promove situações benéficas inúmeras, né? Então, o fator idade ele não é uma condição assim preponderante para isso, né? Com relação à atividade física mais adequada ou atividade física mais indicada, o que é importante a gente entender? Com o processo do envelhecimento, nós temos, a partir do 30º ano de vida, a gente começa a ter um decréscimo de 5% de força muscular. Isso é um processo natural, tá? Então, homens, hoje estudos indicam até 35, 40 anos, mulheres a partir dos 30. Então, o trabalho de força, o trabalho de resistência, um trabalho muscular, ele é fundamental. Por quê? Primeiro porque ele promove e ajuda a promover a autonomia no idoso, porque essa é uma das capacidades funcionais que mais o idoso sente com o passar dos anos, né?
Então, a dificuldade de se locomover, a dificuldade de se equilibrar, tanto é que o número de quedas em pessoas idosas é muito alto a partir dos 55 anos. Então, assim, se você dissesse para mim o que eu recomendaria fazer, eu recomendaria fazer um trabalho de força muscular. É importante também a gente entender o seguinte, quando a gente fala força muscular, não é a pessoa entrar numa sala de musculação, eu imaginar que a pessoa vai estar dentro de uma sala de musculação, erguendo lá 40, 50, 100 quilos num determinado exercício. Não. Nem é preciso estar numa sala de musculação. O trabalho de resistência muscular você pode fazer até sem aparelhos, né? Então, assim, a situação de colocar a pessoa em sentar e ficar em pé diversas vezes, isso é um estímulo muscular importante. Então, o trabalho de força ele é preponderante para as pessoas a partir dos 45 anos de idade. E tem limite? O senhor já viu, de repente, situações da pessoa ainda estar praticando atividade física com 80 anos, 80 e poucos anos, ou mais até? Sim. Existem exemplos, existem casos? Existem até campeonatos, né, de fisiculturismo, né, seniors, né, com pessoas aí de 70, 75, 80 anos. Né. Na rede social tem uma americana que ela viralizou isso daí, né, ela tem 88 anos. Né, e você, observando a imagem do corpo dela, você não acredita a idade cronológica que ela tem, que são 88 anos. Né? E não é fake, não, é verdade mesmo, porque é uma situação assim que já surgiu em vários canais de comunicação. Então, assim, é possível, né? A pessoa ela pode começar a partir de 60 anos de idade, não tem problema nenhum. Agora, mas sempre também procurando um profissional de educação física para dar essa orientação, né, professor? Não dá também, como falei, se aposentou e começar a fazer uma atividade mais intensa por conta. Com certeza, é importante isso. A gente está falando de pessoas idosas aqui, né, do envelhecimento também, e só fazendo uma ponta com a questão do inverno, você está falando de procurar uma orientação específica profissional, procurar um médico, é fundamental. No inverno agora, aumenta-se em média 30% os casos de infarto. Esse é um dado relevante que a gente também precisa considerar. Tá? Por quê? Porque nós temos assim uma vasocompreensão maior do sangue e a pressão arterial ela fica mais alta. Então as pessoas que tendem a ter pressão alta, elas devem ter um certo cuidado em se exercitar no inverno. Né? A Sociedade Brasileira de Hipertensão sempre traz essas recomendações. Né? Então, normalmente é um período mais adequado para se exercitar, porque no frio você está um pouquinho mais disposto, a temperatura está mais agradável, não está tão quente, mas é importante as pessoas terem isso também em mente, que é necessário passar por um cardiologista, é fundamental passar por um cardiologista, fazer uma avaliação clínica minuciosa e, posteriormente, da liberação do cardiologista, ao procurar a prática de atividade física, era procurar um profissional da área da educação física, como eu falei, para orientar, né, em loco, ali, presente, ou até para prescrever um treinamento com qualidade. A alimentação também é importante, professor. A gente estava comentando no começo do programa que dá mais fome ou mais vontade de comer no inverno. Comer antes da prática de educação física, da atividade física, comer com que intensidade, de repente parar a prática da atividade física e consumir alguma fruta, consumir água, consumir uma barrinha tomar alguma coisa, uma bebida específica, o energético. Existe alguma dica, orientação? Cada caso é um caso? Não, naturalmente no inverno a gente tem a tendência de ingerir comidas mais calóricas, né? Alimentos mais calóricos. Então, assim, como eu falei, no inverno a gente consegue ter maior gasto de energia, mas aí a gente tem que ter esse equilíbrio também das calorias ingeridas, né? O que é interessante, né? Hidratação. Hidratação é fundamental. Hidratação... A gente diminui o consumo d'água no inverno também, muito, ou não? Muito. Diminuímos muito, né? E às vezes nas academias, o ambiente da academia, né, com o ambiente climatizado, tudo. Então, assim, isso favorece também a quem não tem o hábito a não ingerir água constantemente. Então, a hidratação é fundamental durante a prática de atividade física e depois da prática de atividade física também. Com relação a alimentos, o que é interessante? É você evitar alimentos mais calóricos, né? Trabalhar com carboidrato
antes da sua prática de atividade física, né? Usar mais carboidrato antes da prática de atividade física e diminuir os alimentos calóricos. Professor, vamos detalhar isso em outros momentos também, porém, vamos adiantar já para quem está nos acompanhando a respeito da maratona de revezamento que está sendo organizado na Uniso, obviamente, aí sob a supervisão do curso de Educação Física. Como é que vai ser? É a primeira iniciativa de uma maratona dessa natureza. Temos um professor na casa que é especialista também nesse assunto? Sim, isso daí é um evento que nós estamos já trabalhando, né, em cima da realização. Será dia 24 de novembro, num sábado, né? Nós vamos aqui realizar a primeira maratona de revezamento no campus da Uniso. E a intenção é aquela situação de, como a Uniso ser uma universidade comunitária, ela dar essa possibilidade, né, da comunidade vir para a universidade, né, conhecer toda essa infraestrutura maravilhosa que nós temos aqui e, consequentemente, a universidade oferecer uma situação favorável para eles, né? No caso, a gente está idealizando essa prova aí de meia maratona de revezamento. É interessante falar do funcionamento da prova por ser uma meia maratona de revezamento, porque daí, como a gente está falando aqui da prática de atividade física, a intenção é que as pessoas se unem em grupos, né, e venham participar aí do percurso, né, que vai ser aí, se eu corro 5 quilômetros, a outra pessoa pode correr 2, pode correr 3, quer dizer, cada um pode estar dentro da sua possibilidade física, né, para participar da prova. Toda a prova que consiste essa questão de equipes de revezamento, ela torna-se mais democrática, né? Porque normalmente, quando você estabelece um percurso, aí você já coloca um pré-requisito para aquela pessoa estar participando. Se você não consegue correr 10, aí você não tem como fazer uma prova de 10. Mas eu corro 2, tudo bem, então você vai correr seus 2, o outro vai correr os 8. Então a gente pensou no revezamento justamente por ser uma prova mais democrática e dar a possibilidade para todos que queiram participar estarem envolvidos. Agora, cada equipe pode ter até quantos corredores? Ou tem um limite mínimo e máximo? Ou não? De repente, o que o senhor falou, eu corro 1, então na minha equipe nós vamos fazer com 10 com 1. Ou, de repente, a outra equipe faz 5 de 2. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos trabalhar com mínimo 2 e máximo 5 pessoas. Dentro desse percurso? Meia maratona tem qual a distância? Meia maratona são 21 quilômetros. 21 quilômetros. 21 quilômetros. Isso vai ser dentro da cidade universitária? Dentro do campus aqui da cidade universitária. Nós vamos realizar a prova aqui dentro do campus da cidade universitária. Isso, por exemplo, vai ter uma forma de você realmente perceber se a pessoa fez esse percurso, o corredor X fez o percurso. Sim. Existem dispositivos eletrônicos para isso, para aferir isso? Nós vamos aqui... Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que ela vai ser uma prova federada, né? Nós vamos estar com a chancela da Federação Paulista de Atletismo, isso é importante, né? Todas essas provas de ruas, né? É uma situação primordial que aconteça isso, né? E depois as pessoas vão se inscrever e nós vamos ter os kits, né? De corrida, e junto com os kits vai ter a numeração e o chip, né? Então, cada pessoa vai estar sabendo o tempo certinho que ela percorreu, a classificação que ela teve, né? Que isso hoje é algo essencial nessas provas de ruas também. E no nosso evento aqui também isso vai ter. A gente pode até esperar, então, que a gente tenha, obviamente, o amador, o corredor habitual que venha e monte sua equipe para participar, mas como ela é uma prova federada que o senhor está afirmando, podemos ter aí gente de outros estados, da capital, que venha porque quer colocar no currículo mais esse troféu? Sim. Por ser uma prova que nós vamos estar com a chancela da federação, né, como você falou, a divulgação nesse universo, né, de pessoas, atletas, corredores de rua, fica muito mais acessível. Com certeza a gente pode ter atletas, até atletas de alto nível mesmo, né, que sobrevivem dessa prática esportiva, né. Por ser a primeira, a gente está todo também numa expectativa de saber o perfil do público que vai estar aqui. É importante dizer que a nossa prova não terá premiação em dinheiro. Isso também é um fator que às vezes pode não ser muito atrativo para o atleta profissional, né? Mas
por ser um percurso diferente, até na cidade de Sorocaba e na região de Sorocaba, né, a gente acredita num bom número de participantes. Agora, a categoria masculina e feminino pode ser mista a equipe? A equipe ela pode ser mista, ela pode ser masculina, ela pode ser feminina, porque nós vamos ter as categorias, né, mista, masculino e feminino. Além da meia maratona, né, do percurso de corrida, nós vamos ter também a caminhada, né, nós vamos fazer uma caminhada aí de 5K, para quem não quer correr, quer vir só caminhar. Nós vamos ter uma atividade também para as crianças, nós vamos fazer uma corrida kids aqui para as crianças. E também nós vamos abrir a caminhada para os idosos, né? Pessoas idosas que queiram vir caminhar, conhecer o campus aqui, também nós vamos estar oportunizando essa situação. Muito bem, então a gente vai montar a equipe do Laboratório de Comunicação para participar também. Tá? A Júlia, ela vai liderar aí a nossa equipe. Legal. Então, por isso que eu perguntei da equipe mista, ela que já é atleta, então ela vai liderar aí, a gente vai começar o treinamento e eu fico como técnico, né, para poder... Fica como coach, como coach que chama? Como coach. Então, eu vou ficar como coach da equipe, então. Professor Wagner, como de praxe, a gente, para encerrar, quem quiser saber mais sobre o curso de Educação Física, tirar alguma dúvida, pedir para o senhor para ministrar uma palestra sobre essa prática da atividade física agora no inverno, para falar sobre envelhecimento e atividade física, ou quero saber mais detalhes já sobre essa prova de revezamento que vai acontecer no dia 24 de novembro, como é que faz para conversar com o senhor? Bom, pode entrar em contato através do meu e-mail, né, que é wagner.marcelino@prof.uniso.br, ou também pode ligar aqui na universidade no 21017000, né? A gente fica lá na coordenação de curso e aí a gente está disposto a atender a todos. Muito bem. Professor Wagner, muito obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade aqui no programa. Eu que agradeço, Fernando, por mais uma vez estar aqui. É um prazer sempre. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Uniso Comunidade, com a presença do professor de jornalismo da Uniso, Marcel Stefano. Ele vai falar sobre o livro-reportagem que ele desenvolveu quando terminou o curso de jornalismo. Foi intitulado, então, o primeiro livro-reportagem de divulgação científica produzido aqui pela Universidade de Sorocaba durante o trabalho, então, realizado por um ex-aluno, na época aluno, né, Marcel Stefano, que hoje é professor aqui da casa. Professor Marcel, muito obrigado pela sua presença. A gente já teve a oportunidade de ter o senhor recentemente aqui no programa, junto com a sua esposa, também jornalista Evenise. A gente falou um pouco desse relacionamento, da época da faculdade. Então, vamos entrar especificamente agora a respeito da produção de um livro-reportagem. Primeiro, como é que surge o tema? Eu queria que você mostrasse até a capa desse livro, tá? Que o senhor esteve lá, né, produzindo esse trabalho. E como é que foi? O senhor já tinha esse hábito de ser montanhista, de fazer expedições em cavernas? Como é que foi isso? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Fernando. Eu já fazia parte, na verdade, de uma associação. Eu não fazia parte da associação, eu fazia parte de um grupo de cavernas, um grupo daqui de Sorocaba, de pessoas que tinham interesse em caverna, né? Espeleologia. Espeleologia. E daí a gente ia muito para o Petar, para explorar as cavernas, né? Isso que a gente fazia era uma grande brincadeira. E daí nós conhecemos lá no Petar, lá em Apiaí, esse grupo, essa ONG italiana, que é o pessoal da Cacor, e fizemos um curso com eles de técnica vertical, que é a habilidade de você descer e depois subir por cordas para poder sair da caverna, né? Então, isso te dá uma habilidade para se enfiar e ir explorando cada vez mais as cavernas e depois voltar com todo o equipamento. Então, eu já fazia parte desse grupo e culminou que eu fiz um curso com eles
E naquele momento, em período de 2 anos, assim, que eu conheci o pessoal e houve essa expedição, eles me chamaram, me convidaram para participar dessa expedição. E eu também estava com naquele período de o que eu vou fazer de livro-reportagem, o que eu vou fazer de trabalho de conclusão de curso para a universidade, para a faculdade de jornalismo. E eu resolvi unir a prática com, né, a teoria e a prática, ali, o útil ao agradável. Transformei aquela expedição que eu fui convidado num produto, num livro-reportagem que falasse sobre a expedição e sobre os resultados científicos que foram desenvolvidos nessa expedição. E onde foi esse percurso? Onde foi esse projeto? Foi lá na Bolívia, né? Foi durante 21 dias, foram 15 dias, na verdade, de campo, mas com um pouco mais porque tinha a chegada no país, todo o processo de aclimatação, porque o país está, lá a gente estava a 3.800 metros de altitude. Então, imagine você trabalhar, né, que era o que a gente fazia a 3.800. O corpo sofre muito, então você tem que fazer todo um processo de aclimatação, subindo em altitudes mais elevadas para desenvolver esse processo de aclimatação. E daí a gente fazia todo esse trabalho de entrar em cavernas para explorar, para mapear, para topografar. E o local onde a gente ficou efetivamente era uma cidadezinha muito pequena, ela ainda é pequena, mas só que já está um pouco maior hoje, chamada Torotoro. É bem interior da Bolívia, assim, era onde o Judas perdeu a bota praticamente, já tinha perdido até a meia ali. Acabou, não tem mais nada. Era o fim do mundo, literalmente. Era o fim do mundo, Fernando. Tá. Impressionante. E tinha estrutura, tinha supermercado, hospital, tinha... Eles tinham um hospital que é onde a gente ficou, que é do lado onde a gente ficou, nós ficamos abrigados, a nossa base ali era uma escola pública. Mas a cidade é muito pobre. Para você ter ideia, quando nós fomos para lá, não tinha telefone na cidade. Energia elétrica, às 5 horas da tarde, parava. Apagava a luz, não dormia. Apagava a luz e não tinha que dormir, a não ser que você tivesse gerador. Eles não tinham. Isso nós estamos falando em 1998. Isso em 1998. Tá, esse grupo... Agosto de 98. Esse grupo era composto de quantas pessoas? Da CACOR, você fala? Que vocês foram para lá. Isso nós somos mais ou menos em 25, 30 pessoas. Essa caverna, ela já tinha sido explorada alguma vez? Já era conhecida? Foi a primeira vez? Como é que era? Torotoro é uma cidade muito... com várias atividades, assim, digamos assim. É um campo aberto para ser explorado, né? Isso já naquela época, hoje ainda. Porque todo o relevo, ele é muito recente, porque ele vem ele faz parte, digamos assim, com o estreitamento das placas tectônicas, as montanhas que foram comprimidas, o terreno que foi comprimido virou montanha ali, então você consegue ver todo esse relevo muito recente que foi formado ali. E aí abrem-se cavernas nesse ambiente. E eles pouco tinham explorado ali. As duas únicas expedições não científicas, expedições de exploração que tinham sido ocorrido lá, uma era uma expedição da Croácia e a outra era uma expedição francesa, tinham coletado informações deles lá e foram embora. E esse grupo da Itália foi com o aval do governo boliviano para coletar informação e passar essas informações para o governo boliviano através da Sociedade Boliviana de Espeleologia, que
Por isso que você chama isso de um projeto, é uma atividade científica, ou seja, tá, não é só exploratória, não é. Tá, não é só com o objetivo de turismo, ou seja, vai visitar, vai conhecer, tirou foto e vai embora. Isso. Não, tem o objetivo de fazer esse mapeamento, levantamento, foi feito fauna, flora, enfim, tudo isso. Foram vários campos de trabalho, arqueologia, geologia, espeleologia subaquática. Foram várias as áreas, né, de conhecimento que foram levados para lá, de profissionais, técnicos, especialistas que foram levados para lá. Cada um na sua área foi explorando, documentando. Esse material todo foi criado um relatório, né, foi documentado, entregue para o governo boliviano e publicado também nos canais científicos, nos devidos canais científicos de publicação. Por exemplo, o material de arqueologia, de espeleologia subaquática foi publicado, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Espeleologia. Então, quem tem interesse, tiver, né, querer buscar o resultado disso, consegue encontrar lá no site da SBE em 99, por aí, 99, 2000. Isso virou um artigo científico internacional, né? Um artigo internacional e publicado nos anais da SBE. E você era o único estudante de jornalismo, o único jornalista presente no grupo. Como é que foi essa sua experiência? Eu era o único. Jornalista era o único. E meio assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Porque todos eles já vinham de um preparo anterior, já vinham com conhecimento de outras experiências nessa natureza, ou seja, você falou, uma coisa é você brincar na caverna do diabo aqui no Petar, tá? Que já é totalmente assim, produzida, já tem toda uma estrutura, né? Agora, se chegar num ambiente desse, totalmente inóspito, então. Fernando, hoje com a internet, isso já não tem tanta preocupação. Esses dias mesmo eu fui em Toro através de ferramentas da internet, vi muitas fotos, vi muitos vídeos. Imagine que naquela época eu estava indo para uma expedição científica que eu não sabia onde era e não sabia qual estrutura tinha pela frente. Então, você saía de casa, e eu estava com 22 anos naquela época, você saía de casa simplesmente, 22 não, tinha 23 anos. Cara e coragem. Com a cara e com a coragem, e às vezes sem saber se o que você estava levando na mochila seria suficiente para aquele período todo e para a realidade que você ia enfrentar. E a captação de material você tem que fazer o quê? Era caderninho com caneta e uma máquina fotográfica com filme? É basicamente isso. Tá, né? Não existia notebook e computador para fazer o registro? Até tinha. Eu levei um notebook. Você levou? Já. Mas era o Windows... Era o primeiro Windows, acho que é 3.1, se não me engano, não lembro o nome, mas era o primeiro. Mas funcionava com bateria? Já tinha? Funcionava, só que mais me deixou na mão, porque ele dava muita tela azul naquela época, né? O computador mais me deixou na mão do que outra coisa. Então, basicamente, o meu relato foi muito num caderno, eu fui fazendo um relato diário daquilo que eu presenciava. E por conta da equipe e de uma expedição, isso é característica de qualquer expedição, você não tem um universo ali à sua disposição. Então, são poucas pessoas, né, essas 20 e poucas pessoas, que você tem que fazer de tudo. Eu, apesar de eu ter ido para lá para documentar isso, para fazer um trabalho de assessoria de imprensa para eles, que também eu tive essa oportunidade. Mas eu ajudei em 3 ou 4 equipes de campo, né? Então, eu ajudei o pessoal da arqueologia, ajudei o pessoal da espeleologia, e daí na espeleologia, que eu já tinha um pouco mais de prática, eu fui fazendo várias, às vezes fazendo a ponta de trena, que a gente chama, que é a exploração em si, você vai puxando a trena mesmo, né? Então, você é o primeiro da equipe, você vai explorando e puxando a trena. Para ver a distância, para ir fazendo a distância. E em outras ocasiões eu fazia a topografia. Daí você pega o inclinômetro e vai medindo a inclinação da caverna, né?
Então, eu ajudei em 3 ou 4 equipes ali e colocava isso num caderno. Tá. E também documentando, só que daí, não quando eu estava com a ponta de trena, mas nas outras equipes eu levava a máquina fotográfica. E a máquina na época era da universidade? Era da Uniso, a Uniso é que forneceu. A Uniso forneceu a máquina e alguns filmes também, né? Eu complementei. Quantos filmes você usou na época? Foram muitos. Os muitos, com certeza, seriam menos do que a gente bateria num dia de foto hoje lá na sua casa. Com certeza. Eu levei, eu acredito, por volta de uns 30 filmes. 30 rolos de filmes, tá? 36 fotos cada rolo, no máximo você bateu 1000 fotos. Por aí. Tá, e ficaria uma fortuna para revelar tudo isso depois. Eu revelei, né? Tá. Acabei revelando muita coisa. Outras se perderam porque eu tive um problema lá que, numa das cavernas que eu me enfiei junto com a máquina, né? Eu tropecei no processo de descida dessa caverna, que era uma caverna bastante íngreme, em que você tinha que vir pulando de pedra em pedra. Eu acabei tropicando O rolo de filmes foram? Não, o rolo não foi, a máquina quebrou a base do flash na máquina, então eu tive que me virar para... E daí não havia sincronia. Tá. Então eu tinha que trabalhar às vezes com a máquina, com a máquina aberta e disparar o flash na mão para poder captar. Então algumas fotos hoje você poderia visualizar rapidamente ali se deu ou não deu. Naquela época você não tinha que fazer. Só depois de revelar as fotos. Então algumas fotos acabaram se perdendo por conta disso, mas muita coisa na revelação veio. Aí você vem com todo esse material, você foi orientado por qual professor na época? Pelo professor Itamar. Professor Itamar Cavalcante. Itamar Cavalcante. Tá. E aí, como é que funciona, né? Escrever o livro-reportagem com esse objetivo de ser um livro-reportagem de divulgação científica, que é diferente do livro-reportagem que você faz contando a história de vida de uma pessoa, contando a história de um local, de um momento, resgatando histórias ou resgatando fatos, enfim. Isso era uma situação factual que você também tinha esse objetivo de dar essa conotação científica. Não tinha, Fernando. Você não tinha dimensão disso. Não tinha, eu não tinha essa dimensão, de verdade. E eu acredito, eu estou falando por mim, assim, porque eu não lembro do professor. O jornalismo naquela época não estava muito segmentado dessa forma, né? O jornalismo científico, por exemplo, praticamente estava no seu princípio ali, né? Não tinha muita essa visão. Eu, por exemplo, fui para a expedição que chama Uma Ralanta, né? Uma Ralanta 98, que é o título do livro. Eu fui para lá naquela vibe de aventura, de jovem, 23 anos, vou fazer esporte radical, vou subir em caverna, vou descer e subir em caverna, vou explorar lugar inóspito. Eu fui com essa pegada, né? A consciência de que o livro é um livro científico, de divulgação científica, veio bem depois. Mas para você ver a importância disso, o livro acabou me servindo, né? Serviu para... Depois eu fui fazer uma especialização em jornalismo científico na Unicamp, e uma das formas, digamos assim, que abriram as portas para mim foi justamente o livro. Esse TCC seu de jornalismo. O TCC feito aqui, porque ele era realmente um livro de divulgação científica, sem eu saber, porque ele trazia os resultados dessa expedição. Então, essa foi uma forma no processo seletivo da Unicamp, lá do LabJOR, eles viram essa minha produção e a partir disso, da minha experiência que eu tinha tido internacional, eu fui um dos selecionados para fazer essa especialização. Mas eu não tinha ideia. Agora, esse livro você disponibilizou para a própria ACACOR? Eles tiveram acesso a esse material? Alguém mais teve acesso? Porque na época era quase que inviável economicamente imprimir várias edições. Inclusive você faz um formato espiral, que é mais simples, mais barato, mas é o que existia de tecnologia na época também. Esse espiral, Fernando, ele foi feito, na verdade, para a banca. Tá. Né?
Ele foi feito aqui para a banca, porque era um Foi aprovado, só para lembrar? Foi aprovado. Tá. Foi aprovado, sim. O livro foi aprovado e... Lembra da nota? Não tinha nota, né? Era só aprovado naquela na época não tinha nota, era um conceito, né? Conceito, Ou era aprovado ou reprovado. Não Tá. tinha... e o livro foi feito em espiral só para a banca. A Uniso ficou com 4 ou 5 exemplares, só que daí ele já em lombada quadrada, né? O livro em lombada quadrada. E... Você não tem desse formato? Não tenho. Tá, ficou para a universidade na época. Ficou para a Deve universidade. estar na biblioteca, ou perdido por Então, aí, na verdade, alguma gaveta. Até quando a biblioteca funcionava lá Seminário? no seminário, eu encontrava o livro na biblioteca. Aí, com a mudança para cá, para a cidade universitária, ele se perdeu, na verdade. Tá. Hoje, se você procurar, você não existe mais. Não existe mais. Tá, mas existe essa versão aí. É. Tá, você não tem nem ele em PDF, nem Eu tenho ele em PDF já. e Tá. tenho ultimamente trabalhado nele, né? Porque... Então, eu te perguntei, a Cacor teve acesso na época a ele? A Cacor teve acesso e usou muito o livro no sentido para dar uma... para a produção dos relatórios, na verdade. Né? Porque como estava feito, como o texto estava feito, e eles tinham essa dificuldade da escrita, porque eram profissionais da geologia, da arqueologia, eram outros profissionais, então eles usaram o meu texto, já um texto mais jornalístico, mais fluido, para fazer os relatórios de produção da expedição. Professor Marcel, o senhor faz um contraponto enquanto estudante que foi para a produção do primeiro livro reportagem de iniciação científica, que depois o senhor descobriu que era, para o trabalho que o senhor faz hoje, enquanto professor do curso de jornalismo da Uniso e orientador de livro-reportagem. O senhor mostra para o aluno essas dificuldades, ou esses caminhos, essas alternativas que o senhor já sofreu até então há 20 anos, para quem está começando agora, ou está pensando em produzir um livro agora? Com certeza. Essa base foi fundamental para isso, Fernando. Hoje, a orientação que eu dou para aluno que se propõe a fazer um livro-reportagem, né, um livro, é justamente leva em consideração essa minha experiência, porque eu fiz a produção desse livro inteirinha, né, desde os textos, da foto, a diagramação, a paginação, a impressão. Para você ter ideia, eu emprestei uma impressora laser naquela época, do Marinaldo, que era um jornalista aqui de Sorocaba, para poder imprimir. Eu estiletei, eu cortei as páginas do livro no estilete, usando uma régua e cortando ele. E daí, a única coisa que eu não fiz foi colocar o espiral e fazer a cola em lombada quadrada. O resto, tudo eu fiz. Tá. Olha só então, que experiência. Eu né? aprendi. Aí é até antiecológico dizer isso, mas o que eu gastei de folha para conseguir imprimir o livro frente e verso, batendo, casando as páginas, foi um processo muito grande de aprendizado, né? Porque naquela época era um software recente, onde é que eu tinha que clicar? Às vezes as pessoas não sabiam, não tinham muita experiência nesse sentido. Não, a informática estava começando para valer. O PageMaker era o PageMaker Primeira versão. Então foi todo um processo de exploração de software, né, ali do computador e tal. E isso me deu uma boa bagagem. E isso eu hoje trago para os alunos, né? Trago e ofereço para os alunos. Outra coisa, como é que eu vou fazer o livro? Vou fazer o livro de forma cronológica? Como foi a expedição? Você sabe que não, né? Um livro, se você não prende o leitor logo de cara, você perde o leitor. Então, tem toda uma técnica, tem outros livros que eu fui ler, livros de aventura, por exemplo, fui ler para poder me basear e chegar no modelo que eu acabei desenvolvendo. E isso essa experiência eu trago para os alunos e proponho justamente para que eles façam mais ou menos esse caminho, né? Eu não entrego de mão beijada, eu faço eles mais ou menos
passarem ou seguirem, proponho que eles sigam esse caminho, porque é realmente a hora que você aprende, a hora que você, na prática, vai explorar, vai dar algumas cabeçadas, mas com o erro você vai aprendendo como chegar lá e como atingir o objetivo. O senhor acha que já cumpriu as metas, pelo menos que se comenta, as metas de vida, que é plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro? O senhor já teve 3 de uma vez para contar a história e escreveu esse livro. Pensa em retomar esse tema ou, de repente, escrever um outro livro agora com uma outra abordagem, mas trabalhando também nessa área do espeleologia? Tem algum projeto em mente? Tem alguma coisa na gaveta? Ou tem alguma coisa que já está rascunhada? Eu tô trabalhando nele aos poucos, né, Fernando? Porque uma vez uma autora, eu ouvi ela falar isso e é bem verdade. O livro é como parir um filho, assim, né? É como ter a gestação de um filho. A cada vez que você olha para o livro, ele vai estar sempre incompleto no seu olhar, porque o seu amadurecimento vem acompanhando justamente essa produção. E você tem que, chega uma determinada hora em que você acha que o livro está bom, razoável, pelo menos você tem que parir esse filho. Você tem que publicar e pronto. Então, hoje, 20 anos depois, eu olho essa produção, eu falo, nossa, como o meu texto era um texto, às vezes, bobinho. Ingênuo, né? Então, eu faria, aliás, eu estou fazendo, mas num tempo mais demorado, digamos assim, estou fazendo toda uma edição, uma reedição desse material. E até uma ampliação, porque algumas coisas que eu deixei de lado, deixei para trás. Então, algumas coisas que ficaram inexplicadas aqui, eu abordo. E aí vem justamente da ingenuidade, desse olhar que vim, na minha experiência jornalística que eu tive, hoje eu consigo olhar para o cenário e ver os buracos que ficam numa narrativa. Naquele período eu não tive esse olhar às vezes. Hoje eu já consigo ver, então eu estou trabalhando justamente para tentar ampliar esse livro e compor. E quem sabe futuramente publicar ele ou mesmo disponibilizar para a internet mesmo, né, para as pessoas baixarem. Hoje essa versão não está disponível ainda? Não está, ela não ficou disponível. O único acesso era realmente aqui à universidade, né? Internet, essa possibilidade de jogar em PDF, isso veio bem depois. Certo. E eu acabei não colocando. Não disponibilizei. Mas quem quiser conversar com o senhor a respeito desse assunto, sobre a espeleologia, sobre a produção de jornalismo, material científico, ou quer saber sobre o curso de jornalismo da Uniso, de repente quer bater um papo com quem foi aluno e hoje é professor, queria que o senhor colocasse um e-mail institucional à disposição. Meu e-mail, eu estou sempre aberto, se quiser falar do livro, falar da expedição, falar da universidade, do curso de jornalismo. Meu e-mail é marcel.silva@prof.uniso.br. Certo, professor Marcel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá, sucesso para o senhor. Obrigado para todos nós. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. Você também pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!